Ah, Ok? propaganda, Aham, temos aí um... Ah, é? Vocês já chegaram a ver alguma coisinha? subliminar a propaganda. E eu estou tomando 00 há um ano quase, 00. Mas esse aqui, um do zero, resolveu fugir hoje. Talvez. Por que esta reunião está sendo gravada? Ah, sim, claro. Vamos Sim, tirá-la para a gente poder ver as pessoas? Já está certo ou não? tudo Entendi. certo. Vou capturar. Entendi. Pronto. Tá tudo certo. A hora que você quiser, podemos disparar a conversa. Aí, vamos por você por enquanto. Então, a primeira coisa que eu acho, né, falando com alguma pertinência, primeiro de tudo, gostei muito do texto. Esse texto, vocês falaram que o texto ia ser um objeto a merecer a nossa atenção. Gostei dele. Então, quando eu mostrei isso daqui, não que ele esteja comentado nessa quantidade de páginas, mas olha, ó, tá vendo aqui, ó? Pronto. Pronto. Essa aqui foi uma tese que eu tive que passar por ela há poucos dias. Gostei, apreciei o tom. Tese, sou grato. E pronto. Cláudia, Cláudio. Desculpe a demorinha, mas lá dentro. Aqui. Isso dá para ver? Ó, Assim, de qualquer modo, olha, assim, ó, para 4/09 de 2023. Rentes, o endereço para o dia, 4 de setembro, https, Meu amigo Alexandre Rentes me disse ter. Ah, bom, mas isso eu não posso ler. Ele é generosíssimo. Ele acha que eu fui útil em várias coisas. O Damian também. Pelo pessoal que eu conheço, a Adri, pelo menos de um texto ela gostou lá no passado, porque eu acionei um compositor gaúcho. É linda. Aí, vocês não conhecem a minha inutilidade. Agora, mais um convite desse Alexandre. Veja bem, Alexandre, eu estudei filosofia, não me chamo Aristóteles, mas um Aristóteles diante de um Alexandre, ah, já teve, já teve. Então, o Alexandre exagera. Então, ele achou que eu teria algo a dizer. Aí eu aprendi, durante a leitura, que vocês estão me ajudando pra caramba. Vocês. Existe uma temática na qual vocês ou já estavam participando, ou, digamos, acentuaram essa participação, é uma problemática da. Tem várias palavras para dizer algo como uma explosão de estrelas, de particularidades. A palavra é muito grossa para capturar os sinais que vocês emitem de algo que começou a tomar conta do ambiente mental com as experiências e com as experiências de segmentação das coisas.
eu diria, de explosão controlada das coisas, das miniaturizações forçadas por mil e uma ferramentas, não é? Algo é triturado para ser estudado em suas singularidades. Esse é o ponto que me atraiu durante a leitura do trabalho. Eu fui sendo tomado por um esforço de trabalho com as palavras para elas entrarem nos menores pontos, nas coisas que cadenciam a cada momento diferentemente. Isso é um movimento de ciência, é um movimento de pesquisa, é um movimento de análise política mais cuidadosa, de fragmentação de situações para procurar ali linhas aí, digamos. Não quero escorregar na linguagem de Deleuze Guattariana, que vocês trataram com um respeito à distância, bom respeito à distância, sem que fosse, digamos, mais uma proclamação palavresca dessa filosofia. É uma maneira de estar nela desbravando territórios, para usar uma outra palavra dessa mesma territórios né, retrabalhados e miniaturizando através de palavras de uma multidão de palavras que eu fui anotando e de vez em quando encontrando um ou outro, digamos, sinais de antigas brigas com a palavra ciência, como se houvesse ainda algo a se cuidar para não cair num cientificismo, seja do passado ou de todo momento. Mas aí o alerta, o único alerta que eu falei, cuidado só para manter os momentos de ciência, porque como vocês resvalam ou às vezes estão dentro de recados de saúde, esses recados precisam de ciência, ou seja, em que sentido? Para não brigar com a palavra e nem homenagear a palavra, com as funções enquanto tais, que é o forte de qualquer ciência, é criar entre duas coisas uma relação típica que é C, X, então Y. Isso é um joguinho deles, da ciência enquanto tal, que é necessária, sempre necessária no trabalho de físicas, químicas, etc. E, portanto, química entrou na saúde, não é a química riqueza alemã, foi entrando nos remédios lá daí faz tempo. E, então, o ser então é inevitável, e muitas vezes, inevitável. Já em política, ele sacode. Se esse cara roubou aqueles, né, brilhantes, então, prisão para ele. Não pode. Não é assim, talvez não seja o caso. Vamos manter isso no sufoco político do cara abandonado pelas massas que se envergonham de ter oposto voto ou de ter tido um medo que era justificável, mas como quem diz assim, puxa vida, mas é tão desumano que alguma coisa mais humana vai ganhar esse momento. Bom, enfim, essa reanimação do pequeno
reanimação do pedaço, reanimação do rebrilho que se podia esquecer, talvez não seja o caso, e tal, de uma realidade qualquer, que dá vontade de colocar mil e um rebrilho como melhorando o próprio conceito de linhas em Deleuze-Guattari. Por quê? Essas linhas não são linhas comandadas pelos pontos, mas tem milhares de pontos nela. Então tem que não endurecer uma linha como foi endurecida a noção de classe depois de Marx. Foi endurecida. Não, não podemos endurecer as linhas. Uma linha dura não é linha Deleuze-Guattariana. Guattari ele excede na criatividade de linha. Né? Vivemos devendo a ele. Agora, pegue o livro, os livros dele, você pode pôr um ponto e dizer uma coisa a respeito desse ponto, que ganha força e dá força à linha que ele tematizou. Então, o que eu quero dizer é que meu vício filosófico é estudar e reestudar conceitos. Vocês não são obrigados a ser pensadores a partir do conceito. Então, vocês vivem o terreno da conectividade do real, que é muito mais difícil do que eu ficar com meus livrinhos desse filósofo, desse outro, desse outro. E aí, mexer com eles. Não, o trabalho de vocês é muito mais difícil. E é isso que se sente lendo. Aí, eu reli. E aí, tem camadas que. Camadas. Eu tenho uma listagem de palavras que vocês foram empregando, são ricas, não pode perder e não pode dogmatizar. Elas são auxiliares de visibilidade, ó, cada das imagens, visibilidade, afecções, afetos, ela diz mais ou diz menos. Então, a leitura vai cadenciando, vai puxando. Então, não é simplesmente dar um nome de singularidade a todas as singularidades. Não é possível. A singularidade, quando é sozinha, ela é conceito, a espreita de ter dito bem aquela coisa, aquele chanfradinho de coisa, aquele sorriso da criança, da criança que não sabe que está sorrindo, aquele sorriso que capturado pelo Deleuze num certo momento de suas escritas, aquele sorriso, aquela singularidade. Por isso ele pôde dizer: o singular é universal. Ora, vocês desbravam os universais. Isso é um desbravar universal. Olha lá, o que você é? Eu sou cuidador de velho. Pô, se você for cuidadora do Orlando, é bem diferente de ser cuidadora daquele porco que está quase preso. Embora o Orlando seja uma bosta a reboque digamos, da grama, digamos. Tem importância. Sou isso. Felizmente sou apenas isso, não, né? Aquilo. Então, veja bem, a palavra
a multidão de palavras pode dar uma bagunça, dá bagunça. É só ouvir músicas incompetentes, ouvir histórias incompetentes. Isso daí tem aos montes. Mas vocês têm um fervor, que é o desbravar. O que o texto mostra que há sangue desbravador. Pera, essa palavra está um pouco problemática por causa dos indianos, né, dos indígenas, e falar em desbravador fica pensando que os transportadores que foram lá, não é, achar o diamante, o esmeralda. Tentaram fazer um filme sobre caçador de esmeralda lá no passado, esta cidade aqui, que eu perdi. Aliás, é preciso pegar o que eles tentaram fazer como filme, não é? E ver no que deu aquelas esmeraldas. Voltando. Então, o primeiro ponto que eu saliento como importante, forte, é essa. Não é digamos, aquele tesão da corrida por nomenclatura. Não é. É aquela atenção no jogo do singular com a palavra, porque a palavra sofre um demônio, não é bem um demônio, sofre uma espécie de anjo acomodador, que faz parte da língua portuguesa, mas é té. Essa não é uma palavra que é um adjetivo, um substantivo que está té. Não, isso daí é termo da língua. A palavra, para dizer a coisa, ela fez um esforço dentro da língua, quer, digamos, quer sumir como dizente o mais próximo possível do funcionamento dele, neste aqui e agora. É isso. Então, existe um esforço. Em várias passagens, você sente a vocação literária, ou o afeto de quem escreve por uma pessoa bem ligada ao literaturismo, mas, no conjunto, o forte é essa para, olha, não é, digamos, dispensar os pensadores, não é isso. É, inclusive, fazer um esforço. Pega o pensador que criou a palavra singularidade, não é que criou a palavra é palavra. O conceito de singularidade X, o conceito Y, Z, perto de qual você está. Você pode fazer essa autoanálise, digamos, do conhecimento seu. Agora, estamos embarcando naquele momento em que uma filosofia deu salto e que agora ela se arruma no coletivo e muita gente fala em beleza, fala bem, fala mal, blá, blá, blá. Os termos correm como até hoje correm os termos de Aristóteles. Mas não os conceitos. Você usa o termo de Aristóteles, não? Não. Diferença. Ó, beleza? Diferença. Aristóteles, diferença. Vai ter uma diferença entre a diferença de Aristóteles e a diferença em Deleuze e Guattari. É isso. Então, a palavra fica no meio. Onde no meio? Na língua, na fala. Com quem? Com seu significado. Vocês arrumam um jeito de transpassar. Estão tentando transpassar o significado para segura esse termo que ele me faz ver melhor o quê, então? Funcionamento ou pensamento da coisa. Funcionamento é da ciência. Então, pá,
um bem-estar pensante quando passa pela palavra e a coisa. Isso daí já é uma criação pró-filosófica. Está num campo que a filosofia pega de você. Dá vontade de roubar ou montes de palavras que estão ali. Né? Aumenta a minha coleção de conceitos que precisam ser, digamos, ajudados por novas leituras. A gente continua ajudando Deleuze, de certo modo, Guattari imensamente, porque ele é mais selvagem na criatividade, mais selvagem. O Deleuze faz o ovinho dele, bonitinho. Chega o Guattari, ele quebra o ovo e encontra 1000 pedaços e vai nomeando, desenhando, faz o diabo. Agora, é como a gente fica no meio disso tudo. Eu fico na delícia. Eu sou o explorador de vocês. Vocês me dão o que pensar? Sim. Veja bem, é 1000 vezes ficar com vocês do que ficar vendo qualquer coisa por aí que pense que está ensinando. Ainda bem que, por exemplo, vocês não quiseram pegar ainda pedacinhos de Deus, por exemplo. Se conseguirem, te juro que eu adoto um pedaço da palavra, um pedacinho da palavra. Que pedacinho da palavra Deus pode ser encontrada num gesto. É problema? Não é problema, mas é uma brincadeira que pode dar certo. Então, tem gente que brinca ali dentro, entre vocês. É importante, sim. Você tem notas de rodapé pertinentes, uma ou outra é meio assim, forçada, como que, né? Porque o Hentz é responsável. Me bota lá num dos termos tipo, olha, mas eu escrevi isso. Aí, eu já descobri o Hentz o seguinte, hein? Aquela coisa da lágrima que ocorreu foi, primeiro, por causa de Sartre. Segundo, é uma conferência lá em Araraquara, em homenagem ao Sartre, porque sabe-se que ele foi, no meu tempo de estudante lá, ele foi lá corresponder a uma pergunta feita por um professor nosso, Fausto Castilho, que já faleceu. Bom, então a sua lágrima é devido a Sartre. Aí você, você dividiu com Sartre. Porque, lógico, ele merece saudades de muita gente, porque foi uma época forte nas lutas que davam, de certo modo, certo até certo ponto. Davam certo a certo ponto, mas davam certo até certo ponto. Enfim. E foi amassado isso tudo por 64. Agora voltando. E vocês estão, então, numa imbricação, a meu ver. Eu estou falando só como, digamos, eh, ex-professor e leitor, não é? De conceito. Tá. As palavras são caríssimas. Elas são, ao mesmo tempo, o inimigo, a dicção do pensamento, e, ao mesmo tempo, aquilo sem o que você não encontra como dizer as coisas. Então, vocês estão no caminho que me ajuda a falar, bom, tal pontinho, juntando isso com aquilo, pode ser chamado de tal. Sim. Mas aí você fala, mas isso é frescura? Não. É o esforço do conhecer.
conhecer. Ó, que é o verbo mais, um dos verbos mais difíceis de se destrinchar, de chegar perto do, do audível interessante, pelo menos. Do momento em que... Eu me lembro da Adri preocupadíssima com a ideia de uma ideia, mas não, isso daí é essência, é essência. Aí tinha que mexer na palavra para despistar a Adri do perigo, não é? O perigo identitário, no fundo, do perigo de uma essência presa, ou o sujeito preso naquela essência. Enfim, vocês estão me entendendo. O, o texto tem como centro um centro pulante, assim, pipoquento, o centro chamado pesquisa. Coisa que o Damião e o Alex me atormentaram durante um tempão. Pesquisa, é pesquisa. Pesquisa, aí eu fiquei só pesquisando. Pesquisar, sim. E é o nosso único verbo cotidianamente vivido. Você está sempre pesquisando. O que dizer, o que ver, como ver, o que fazer do ver, que é obsessão do ser enquanto tal? Não, não, não. É obsessão do ente. Do ente. Aquilo que esrala, resvala, bate, chega perto, tem cheiro, que é, né, a multidão vital, que é o campo caótico em que vivemos. Precisamos dele porque a nossa luta é contra, não. A nossa luta é no caos. E sorvendo o caos. Sorvendo. Você sente, você quer deixar de lado a caótica das violências. Sim, você precisa estar atento a ela. Você tem um estoque de ajudas ao ser informado das linhas de poder. Ó, e linhas de poder que não vêm, assim, não é o Lulinha, não, não é isso, aquilo, não é o governo, não é o. É tudo. Mas como linhas e linhas. Onde já se viu linhas? Porque às vezes há uma luta entre linha e ponto. As linhas têm tracinhos, tem 1001 pontos, tem triângulos, tem retângulos, tem círculo, tem de tudo nas linhas. Você pode pegar a imagem de uma linha feita, fica bem dura para mostrar que é uma linha mesmo, mas você vai no bem duro de uma linha, a minha tara está ligada a madeiras, árvores, bichos. Você vai, pega bananeira. Bananeira é a minha última paixão, bananeira. Você pega a bananeira, você vai reduzindo a bananeira a quase nada. Você chega até a micropontos, você vai ao micropontos, tem linha lá. É um mundo de linhas e pontos, de linhas com durezas ou flexibilidade. Se a bananeira é assim, os humanos são mais bananas que qualquer outro animal. Está cheio disso. Está cheio. As ciências médicas estão indo até quase ao absolutamente invisível e capturando algo ali.
e tem que dar um nome. Então, quando eu falei em ciência, vocês têm um temorzinho que precisamos anular. Deixa o ser, então, quem não é, que eu posso encontrar em algum de vocês um tesão científico, por que não? Então, imagine cada um de vocês inventando, descobrindo uma vacina, descobrindo um ser, então, que vale para salvar de vida. A ciência está sempre conosco. Palavras sempre conosco. Pensar sempre conosco. Pensa com palavras, pensa com preconceitos, né? Quase conceitos, pensa com conceito, pensa com qualquer coisa, mas sempre o quê? O que fica? Como, digamos, teria uma linha que segurasse essa multiplicidade de, digamos, de profissões. A linha é sensibilidade para com o real, gente, para com o bombardeio do caos. É uma delícia desafiar o caos, tirando dele um, um fragmento de conexão que ele não conseguiu ainda explodir. É como se ele fosse realmente uma vontade fantástica de dissolver. Quando ele dissolver, as coisas se religam de outras maneiras, ou como a mesma maneira, de variadas maneiras. Parece conversa fiada, mas o texto de vocês é um conversar permanente a respeito. Tem até isso. O que é conversar? O que é cuidar? O que é fixar uma ideia? Não. O que é o comum? O que é isso? Tem, ó, se a gente for percorrer, vocês se lembram melhor do que eu, o conjunto, né? O conjunto. Alguém escreveu a palavra elan vital? Perguntar, por exemplo, será que eu posso ler a palavra elan? Será que eu encontraria a palavra elan nesse texto? Puxa vida, não precisaria. Há um elan entre X e Y ali, que eu não consigo dizer ainda, mas por qual sentido meu eu descubro, eu, sem querer, senti, pronto, um elan ali. Está cheio de elãs, dá para ver. Tem tem uma autora feminina que tem uma paixão por uma que eu conheci, foi nossa aluna, que trabalha com literatura. Tem ali. Se é que Elan tem, que Elan existe, entende? Esse lance e esse modo de dizer poético da frase. Isso é muito bom. Depois, há uma riqueza ali. Pode ser cansativa, porque o campo pode ser cansativo, porque o campo de pesquisa ele, ele vai assim marcando, marcando, marcando. Aí ele volta, marca. Tem afetos renascentes, afetos renascentes. As pessoas vivem e ocorrem afetos renascentes.
Que afetos. E o que ocorre? Assassinatos até. Amores nunca vistos. Fantástico. Como é possível? Ó, a pergunta, ser possível? Olha, gente, é importante, eu não vi a palavra ânsia pelo possível. Não é o possível explicativo. Não. O ameaçador. As pessoas vivem ameaçadas. Tem o cuidado com violências, né? Ali, sim. Porque você não sabe para onde vai a pesquisa do texto. Porque é uma pesquisa, qual não é? A pergunta não coube. Qual é precisamente a pesquisa? É o pesquisar. Ótimo! É rico. Ele vai para todo canto. Ele é explosivo. O pesquisar é o verbo. O verbo. O verbo obriga. É o agasalho da multiplicidade, o conceito de multiplicidade. Caotizar. Nós precisamos ter até um eternamente ali. É? Não tem um eternamente? Tem a pergunta que fazer? A pesquisa para quê? Existe um problema que o texto mostra. Tem pesquisa, tem 1001 fontes que precisam de pesquisa. Sim, tem. Imantação de destinos. Hã? Vocês têm ali. Olha, são criações poéticas, sim, sim. É força de pesquisa. É, é operador de pesquisa. Se vocês forem dar aula para adolescentes, vocês abrem os ouvidos e olhos deles muito mais do que um ano de escola. Só falar de o que é pesquisado. É tudo. Agora, o como. Vocês estão tendo cuidado para não encaixotar o leitor numa metodologia de segurança do, do olho do que pesquisar. Não. Ela ficou aberta. Ela precisa ficar aberta, mas, num certo momento, derrapa para uma situação a ser pesquisada, para um territóriozinho a ser pesquisado, para um crime a ser pesquisado. Olha lá, para um evento a ser pesquisado. A lição de vocês é a seguinte: não existe um instrumento, o instrumento suficiente para que uma pesquisa dê certo. É em ato, em ação, que a pesquisa pede recurso. Ela é em ato. Exemplos grosseiros, mas para saber melhor o resultado de uma invasão policial numa situação dita perigosa, a câmera foi um ingrediente
captura para pesquisa de responsabilidade. É mais um olho, mais um componente na pesquisa. Acho fantástico isso. As indecisões. Poxa, como é riquíssima. Então, o texto é necessário para um mundo de caotizações ameaçadoras do bom sucesso da pesquisa. Isso me impressionou, porque eu vivo em estado de pesquisa conceitual para tentar ir, não sem ambições, ao próprio nascimento do conceito. Como ele se tornou possível diante daquele outro. Para estudar também, evitar as minhas obsessões por uma ou outra das palavras. E outra, o bom afeto com as palavras. Quando se fala em pesquisa, há um bom afeto com as palavras. É, e existe um momento de... Oh, você fala assim, poxa, Deleuze, você tinha que ter visto. Ou, Guattari, você está exagerando. Poxa, como foi feliz você ter criado o conceito de transversalidade. Foi maravilhoso. Aí agora, estou pensando, precisa pôr um anexo. É preciso mostrar que a transversalidade não é uma diagonalzinha daqui e ali. É uma é uma transversal, é uma trans, é uma, trans. Não, não pode, Orlando, não pode. Então, o que é? Que pode acrescentar para que a transversalidade chacoalhe o ambiente. Porque o Deleuze, quando usa a primeira vez o transversal, eles dois, no Proust, não é no Proust. A primeira vez foi no Proust. Numa segunda vez, em 52, falando do nosso o, quando ele escreve com Guattari a respeito de... Bom, enfim, ele precisa dizer que que aquela trans, que era, na época ainda, meio diagonal também, vinda da psicologia até. A diagonal e a transversal disputavam um lugarzinho. Mas num dia lá, ele teve que mostrar. A diferença é que o trans eleva a enésima potência a situação. Então, o trans é potencializador. É isso. Ele é potencializador. Então, não é apenas uma figura geométrica. Não é uma diagonal simplesmente. Lembra do quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. É aquela triângulo retângulo. Isso aqui, quadrado dela, quadrado da hipotenusa, é igual à soma do quadrado dos catetos. Pitágoras, bem demonstrado e tal, e tal. Aí, essa diagonal, Deleuze, explique-se. Explique-se.
Ela eleva à enésima potência os partícipes daquele estado de coisas no romance. Uma diagonal. Você descobrindo a diagonal, tá. No Proust, a diagonal, ele descobre a diagonal. No Esta obra é o aprendiz de um homem de letras. Isso transversa, passa. Ele discute isso, como fazer esse romance. Então, é uma, é uma linha de força fortíssima que vibra lá dentro. É? Tá. Vibra por quê, precisamente? Aí você pergunta. Beleza? Tem que explicar por quê. O que vibra? E esse trans é inseparável do transdiferencialismo, Pedro. A linha está passando, vibrando de diferencialização. Ela é diferenciadora. Ela está cheia de diferenças, pulando ali para cutucar os componentes que estão na calmaria do lado 1, lado 2, lado 3. Essa obsessão pela pergunta a respeito do funcionamento da palavra não é gramática. É pensar junto com os conceitos que te ajudam, com as palavras que te ajudam. Você tem que pensar as palavras. É simples. Para pensar junto as palavras. Vai ao dicionário, olha o que você vai fazer. Você vai ao dicionário, aqui é o lugar cheio de dicionário. Eu fico obcecado por eles. Bom, agora, essa coisa horrorosa que eu devia ter no computador, eu tenho que frequentar. Né? Tem que ter um carrinho para carregar o meu dicionário. Então, que a Folha de São Paulo roubou o direito de... Então, eu tenho que pagar a Folha para usar esse dicionário aqui dentro. Não vou pagar. Vou qualquer dia jogar isso. Bom, eu não posso jogar. Quero agredir ninguém, mas que merece. Não pode comprar os instrumentos culturais, não pode ser vendidos assim. Não pode ficar na mão de gente que faz o que eles fazem. Bom, você vai ao dicionário. Eu fiz essa experiência num textinho de 2021. Tive que fazer, porque não é bem no textinho, era num prefácio. Eu fui falar que o livro era uma coisa, acho que foi no texto. Fui falar, não consegui, não achava a palavra. Aí eu fui a uma palavra, digamos, adocicada, e fiquei percorrendo o campo do que eles chamam de sinônimo. Que eu, então, você sabe que eu tenho horror da palavra sinônimo. Horror. Eu tenho medo da palavra sinônimo. Tem sinônimo. Bom, sinônimo. O coitado do autor eu tenho o dicionário do ar. 22 volumes. Brasileiro, português brasileiro. Coitado, não tem culpa de ter que pôr um negócio chamado sinônimos, porque levou. E é o dicionário, para você saber o que tal palavra, né, diz. Ela diz. Aí você tem aquela série, aquela monte de
coleguinhas que ajudam a coitada a dizer o que ela diz. Quando você percorre, você encontra uma que bate melhor do que aquela na coisa que você ia dizer. Isso é lindo. Aí, pá, você fala assim, aí a coisa que você quer dizer não é uma filosofia, mas aí você pega o que aconteceu de bom ali, vai para o campo filosófico do autor, do homem mesmo, filósofo de verdade, você vê, seria bom se ele falasse português para ver a diferença, que melhora o conceito dele. Oh, mas você não pode mais transformar um defunto em filósofo brasileiro. Não era o caso. Então, entenderam? Ó, o dicionário diz, não basta, mas tem sinônimo. Sinônimo me dá arrepio. Você encontra um que diz melhor do que os auxiliares, do que o comandante ali, que diz melhor aquilo que você estava esperando dizer, querendo, precisando. Tá. Então, onde a gente vai botar a nossa desconfiança no campo das palavras? Fazendo o diabo entrando nos sinônimos, entrando em todos os lugares dela. Mas tem uma outra solução. Se você conseguir dizer, com palavras simples, você quer dizer, diga criando um neologismo. Pronto. Um blá, blá, blá com 3 blá quer dizer o seguinte, você pronto, é seu direito. Ó, blá, blá, blá já é uma crítica ao blá, blá. É uma posição diferente do blá. E assim, olha, esses caras são blá, pronto, é um blá. Esses caras são blá, blá. Agora, tem alguns lá que são blá, blá, blá. Rapaz. Mudou, já não é o mesmo campo dos blás iniciais. O neologismo muito fraco esse do blá, mas vocês podem inventar outro. Machuca. Ela tem que machucar o que ela quer dizer. Machucar no sentido, assim, ela é invasiva ou, né? Ou imantada com a outra, né? Mas imantada é mais romântico, né? Né? Como dizer nebulosidades? Olha, vocês estão cheias de palavras. Olha que imprevisíveis dramaturgias. Está tudo no texto. Ou eu, às vezes, anoto muito perigo. A cor fala em abertura de mundos. É que o abrir aí está implicando uma ação. Então, não é grave, mas abertura de mundos, criação de mundos, de estrito senso. Porque abertura de mundos dá uma leveza. E criação de mundos é trabalho, é isso, é nisso que os e é disso que os mundos, é com isso que os mundos, não é, se alteram, são alterados. Relevos do invisível, interessante. Vocês percebem? Ó, tudo isso. Então, eu vou continuar, digamos, roubando coisas de vocês. É isso que eu queria dizer. Eu não sei que pesquisa é, que quando é. Pô, não é isso que é o caso. É
o campo chamado pesquisar, esse verbo, ganhou mais força agora no meu espírito, no meu, né, estoque. Eu não sei a que ponto eu deveria parar de falar, porque eu sou a única, o único senãozinho era o da ciência. Calma, não precisa bater nelas. Eu sei, então. Assim houvesse mais ciência. Assim houvesse. O C, então, é importante. Não é? Eu gostaria de receber um C, então. Ou seja, se você tomar essa injeção, você vai viver com saúde até 88,2, porque eu preciso ter uma conferência no no final de maio do ano que vem. Então eu preciso viver mais 5 dias depois do meu 88º aniversário. Então, eu preciso de uma. Bom, é claro que o jogo interno do o jogo interno, não estou pedindo a vocês que virem, que adiram a uma filosofia X, Deleuze-Guattari. É ao tesão que o pensamento deles aumenta o tesão pelo estudo, pela pesquisa, porque eles não pararam nunca de pesquisar. E queria, sim, e o nosso amigo não está aí, eu preciso que vocês anotem, um negócio que vocês todos, eu acho, que ganhariam lendo. Eu escrevi isso em algum momento, eu vou deixar que ele fotografe essas anotações, então não preciso ficar lendo, mas eu gostaria que vocês, veja bem, deixa eu pegar, aqui, ó. Vocês já têm a tradução do letra, do Cartas de Deleuze, da troca de cartas de Deleuze. É muito interessante. Bom, e tem uma conversa lá no meio disso aí, que eu anotei aqui a necessidade para pacificar os ânimos pró contra a ciência. Não estou falando que vocês são pró ou contra, mas o atritozinho que existe, principalmente quando você exerce um trabalho que precisa um pouco de ciência, mas os cientistas não são chatos. Bom, algo que fica no entremeio, o texto é excelente, que está aqui, que é a conversa. Vamos ver se vocês tiveram a sorte de achar isso. Eu fui obrigado a achar porque eu tive responsabilidade na tradução desse livro. São cartas, né? Cartas. Então, é um vai e vem de ideias muito interessante. Eu chamo a atenção até para a importância do Arnaud Villani nesse conjunto. Ele é um pouco chato, às vezes, não quero falar a palavra, porém, o Jean-Claude Martin, tem carta para vocês delirarem até. Agora, o ponto nevrálgico está na parte dos desenhos e textos diversos. Olha só. Na página 197 em diante, até a 238, é Gilles Deleuze, Félix Guattari, entrevista
o antiédipo com Renan Belour. Vocês precisam ler isso. Aí, num certo momento, vocês vão encontrar um ponto importante no debate de ser ou não ciência tal coisa. Seria ciência? O Guattari fica louco. Vai para o inferno. Não chama isso de ciência. Não chamo isso de ciência. E o Deleuze, é ciência. Não, mas tem que discutir isso. Não pode ser. Isso não é ciência. O quê? O que eles estão discutindo? Esquizoanálise. Estavam discutindo esquizoanálise. Tem um grupo bom, estuda isso muito bem aqui no Brasil. Não sou estudioso de esquizoanálise, não tenho competência para isso. Agora, é imenso o coisa, mas tem uma página precisa, está aqui no texto marcado, onde o debate fica bravo, porque o Deleuze não está de acordo com o Guattari não está de acordo com o Deleuze. É uma delícia o desacordo. Um desacordo, isso não... O Deleuze fala assim, ué, como não? A esquizoanálise é o que nós fazemos. Mas nós não fazemos ciência, pô. Não, não fazemos ciência. Fazemos quase ciência, né? E aí, é uma ciência nômade. Gente, é uma delícia. Quando vocês tiverem dificuldade espiritual com a palavra ciência, eu estou em nomadismo científico. Então fica tranquilo. Por quê? Pega e não pega. Pega conforme o jeito. Pronto, já está numa outra ciência. Ora, a gente pensa, bom, isso é uma acomodação narcísica e outra coisa, vocês não deviam fazer isso. Eu fiz uma coisa quase errada aqui. Mexi nessa. Ó, alguém desapareceu por causa disso. Por quê? Ó, por acaso, vocês lembram? Ó, suponhamos o seguinte. Vocês estão vendo? Estão vendo isso? Ó. Então, isso aqui é um peso, isso aqui é uma corda. Estou num navio, eu preciso levantar isso aqui. Aí eu tenho essa chance aqui. Ó. Lá dentro do navio, estou puxando. Né? O cara que fez a ciência desse. O cara que fez a ciência disso, vocês sabem quem foi? Hein? Tem um elogio do Deleuze a ele. É o primeiro grande criador de uma ciência nômade. E esse homem ficou na história por causa de uma brincadeira verdadeira, perigosa, ele podia ser morto, porque precisava provar quanto de ouro tinha na, como chama a coisa de rei que tem uma na cabeça do rei, bota-se um chapeuzinho, A coroa. uma coroa
tem que provar que tem ouro, tanta coisa de ouro nessa coisa. Ah, se você não provar, sem destruir a coisa, tem que provar quanto tem de ouro nessa coisa, sem quebrar ela, sem quebrar. Você já consegue? Já, você lembra dessa história? Ouviu? Arquimedes. Hã? Arquimedes. Ah, cadê você? Quem falou? Foi Faz eu. assim. Hã? Arqui... Ah, aqui! Ah, mas, olha quem é. O Alexandre que escapou lá de cima e veio aqui. Mas, Alexandre, você sem vergonha. Como é que você sabia? Ah, contei Como é já que de você. É? historinha para criança. Contei para criança aqui. Ah, tchê, e aí, o filhote? É? Que bom. Cara, o Arquimedes é o criador disso. Tipo, como ele fez? Muito simples. Pega ouro, pega ouro. Quanto. A experiência foi assim, ó. Pega ouro, X, que você conhece a quantia, bota num líquido, num copinho preto, quanto só cai de quanto relativamente à quantidade de ouro, tanto de água que caiu fora. Pega outro componente da pirâmide, né? Você vê como a minha ideia política de ojeriza pelos poderosos é tal que eu não me lembro da palavra que Coroa. cara, coroa. Então, tinha outro metal, ele fez a mesma coisa. Um pedaço do metal, põe na água, o que cair de água dá. O que está falando aqui agora? Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Sim, Ah, é porque eu não estou mais vendo vocês, eu não sei o que eu faço. a Mas gente tudo está bem. vendo. A gente está A gente está conseguindo. vendo. Então é suficiente. Não é suficiente que eu gostei de ver vocês. Bom, então, pesa com água, né, e ele calculou o quanto de ouro tinha e pronto, batia com o que o cara tinha dito. Então, virou mito. Mas esse homem, criou outras ciências nômades. Por exemplo, vai, quer dizer, vai um peso aqui e o outro subindo ali. Como chama Princípio isso? de Arquimedes. Então, isso não, o Arquimedes. Vai. O que isso, o, esse movimento Não é a Roldana? Roldana. É isso aí. Muito bem. A rodana, a alavanca, mas esse Alavanca, olha isso. o Me dos dê pesos um é o apoio. Lembra da princípio de Arquimedes. isto? Lembra da ideia de você me deu um ponto de apoio que eu movimento a Terra. Lembra disso? Quando a gente moleque aprende isso como grandeza também desse homem que, além disso, fez outras coisas que chegaram a descobrir não faz muito tempo, instrumentos que estavam na água ali perto da Grécia, ali nos mares da Grécia, no mar da Grécia. Bom, gente, eu não sei se Não dá para voar nem para navegar sem isto. Arquimedes. Que ótimo. Não, esse daí, então, para o Deleuze, é um elogio chamar uma ciência de ciência nômade. Ele se coloca na a esquizoanálise como uma ciência nômade, que ele chama também de ciências menores. É que o Guattari não suporta a palavra ciência, não é? Então a briga é boa, mas não é gravíssima, não é? Não separa os dois. Separa os dois do modo como eles foram entrevistados.
Muito bem, gente. Eu não estou vendo. A Eu vou gente dizer. tá te Eu, vendo, Dante. A gente está te vendo, e talvez você queira ouvir aí o que o pessoal pensou, os que escreveram ah, o texto, não sei. isso é A gente, bom. a gente tem um tempinho até às 7, talvez desse para abrir um pouco a palavra. O que você acha? Perfeito. 18h20. Está ótimo. Vamos lá. Orlando, quando nós falamos, você está vendo a gente? Não, tem aqui, eu vou te dizer em azul, a palavra Zoom, embaixo, Loud Meeting, Ah, é click que, é open. que ele deve ter clicado e a coisa está embaixo na barra. Ele tem outro negocinho para ele clicar lá embaixo para reaparecer. Ah, eu, esse lá embaixo, eu clicaria. No Z. Se eu tirar foto, vocês veriam ou não? Não, você tem que clicar lá embaixo mesmo, Ah, na o barra Z. O embaixo. Z está É. aqui. Achei o Z. Ah, tarará! Voltou. Quem foi que me ensinou o Z? A Laura. Laura, onde você está? Aqui, Laura Camargo. Isto, macro, tira um macro. Não, pode ficar. Eu sou chato, né? É que eu Presta tenho. atenção que nesse nome tem Amargo, tem É, Macruz, tem o diabo que o carregue. é que eu detesto um nominho que eu tenho também desde criança. Ó, bati o pé no chão agora, não sei por quê. É um tal de Lacerda. Lacerda. Eu sou Luiz Benedito, por causa da minha mãe, Benedito. Lacerda. Orlando. Veja bem, eu podia jogar fora o Lacerda dos Orlando, alguns Orlando, não todos, né? Mas não consigo mais. Então eu falo Luiz Belli Orlando. Eu não me chamo isso, não quero me chamar aquilo. Não tem jeito. A gente carrega uma espécie de horrores que você carrega, não é? E às vezes você gostaria que parentes desses porcos soubessem dos porcos do passado, que um chamou, teve o nome de Lacerda, quem é idoso aí, ninguém é idoso. Eu tenho que O saber a história, né? Sidney não é idoso, ele tem um belo cabelo. Lembra do Lacerda, lá do Rio de Janeiro? Golpista. Golpista! Ah, é claro! Carlos Lacerda. É, os, os formados ali. Né? Lembra dele, o Sidney? Ou você era muito criança ainda? Não, Que eu lembro. levou o Ele não Getúlio, lembra, mas ele leu, então ele lembra. ajudou o Getúlio a ir à morte. É, temos que ficar ligado com esses caras. Muito, muito. Então, ó, distância. Né? Então, distância. Se vocês um dia quiserem que falar do Luiz, o Luiz eu gosto, porque o meu pai era um grande jogador de futebol. Ele. Não era do tempo que ficava rico, mas era. O Palmeiras era Palestra Itália, queria levá-lo da terrinha lá da minha terra para lá, para jogar lá em São Paulo. Ele falou: poxa, não diga. A minha mãe, namorada dele, ainda disse se ou eu ou o futebol. E aí eu nasci, então quer dizer que o futebol não ganhou o meu pai. Eu gosto de contar essa história, não sei por quê, porque eu não chegava aos pés dele em futebol. Isso aí eu tenho prova, não minha, da própria plateia futebolista. Não adianta, você não é. Seu pai, cara. Mas eu adorava ele, eu ia para o campo para vê-lo ele jogar. Bela coisa. Ele era assim, que nem o Damião, sem uso de cabelo, essa coisa horrível, né? Às vezes, cabelo dá bichinho, né? Então, gente, vamos fazer o quê? Você vai fotografar, você falou? É, Só depois eu para queria.
Para ter que eu não menti, que eu gostei, que eu vou me apropriar, que você não vai levar o meu caderninho. Fotografa o seu caderninho, eu adoraria fotografar todo o seu caderninho. Não, 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 é porque tem besteira também. Não, não. É, E outra, a letra é impossível. A letra é impossível. Orlando Mais tem. uma expedição por aí. Sim, Uma precisamos. fazer o quê mesmo? Expedição por aí. Ah, olha, vamos fazer um trato. Eu estou com um probleminha que eu aceitei por abuso eu vou ser submetido a uma experiência médica. Eu estou achando uma delícia. Eu vou ficar numa experiência que os caras, sabe qual é a proposta? Nós vamos tirar de você um monstro. Falei, espera um pouco, mas não o que está na cabeça. Não, 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 não. Só assim, o corpo todo. Você vai soltar porcaria. Não é um câncer, não é. Eles garantiram que não é. É sujeira, sujeira. Eles falam assim, claramente. É uma porcaria que deve ter aí. Sei lá o quê. Segunda exigência, vai tirar o meu poder de pensar? Não. Nem as minhas filosofias, não. Nem o direito de ler, porque eu não preciso nem de óculos, não preciso. Eu tenho medo que o monstro seja o melhor em mim. Eu sei, esse é o meu medo. Não contei ainda para minha mulher. Que o monstro que eles estão chamando seja justamente aquilo que em mim evita as doenças. Impressionante. Eu não. Eu sei, doenças eu digo pele, essas coisas eu não chamo de muito de, digamos, pele. Mas, às vezes, por exemplo, eu tenho um calinho entre um dedo e outro lá do minguinho. E aí comprei um negócio que é muito bem bolado. É uma coisa que cola assim, o calinho está aqui. É uma coisa que cola assim, para um dia, dois só. Cola e tem um buraco lá nessa colante, pequeno, um buraco no qual se adapta o calo. Eu falei, mas espera, isso daí é uma espécie de leito de apoio ao calo. Vocês estão esquecendo que o dedo é meu e eu quero que o dedo não seja ele o curado, não o calo curar o calo. Vocês estão protegendo o calo, ele vai viver aí eternamente. Tudo bem, mas sem dor. Eles falam. Ah, oh, tudo bem. Agora, e se o monstro for um super calo? Eu posso ir junto. Eu tô nessa dúvida, mas isso só mês de setembro. Então, se por acaso der certo o nosso encontro, acho que, ele saiu. Ele está ouvindo ou não? Ah, você está aqui, Alexandre. Como é que Estamos você sim. viaja pelo... Isso daí é um milagre aqui, uma viagem. O Daniel está parado, eu estou parado. Mas você viaja de um lugar para o outro. Como? Deve ser porque eu estou coordenando o treco aqui, que eu não conheço muito esses um Ou aperto qualquer seja, botão. a mãozinha está no poder. Tá, tá, entendi. Agora, veja bem, Rê. E aconteceu de ontem eu ter sido convidado para encerrar o acontecimento da Unicamp, aquele acontecimento que as faculdades se reúnem para discutir tudo, a educação faz um negócio grande, etc. E eles, foi ontem ou antes de ontem, antes de ontem, me perguntaram se eu topo fazer a palestra de encerramento. Em maio, justo ali, olha o perigo aqui. Em maio, 24 é o meu aniversário, que eles querem que eu fale no dia 29, 28, 29, por aí, 27, 28, por aí. Falei, peraí,
Agora, como é que eu vou falar se eu tiver morto? Hã? Vocês garantem uma gravação prévia? Nada. Porque, porque eu não sou de fazer cu doce com um convite que eu acho muito legal, porque eu fiz no último encontro, eu fiz um textinho de luta que foi muito aceito, que foi muito aceito. Então, eu quero agora voltar para homenagear uma espécie de promessa de paz criativa, com a mudança de governo e a mudança, mais precisamente falando, de uma atmosfera que está dando melhor, está dando, vai dar melhor, vai se, é possível, entendeu? Esse é o jogo. E aí, eu não queria atrapalhar nenhuma coisa nem outra. A resposta foi boa ou má, nesse sentido? Você está insistindo, eu acho. Não, sabe por quê? Porque vocês é que têm que dizer, né? A rigor, eu estou chupando o que vocês disseram. Estou E, roubando. Orlando, talvez Né? aí o pessoal que trabalhou no texto, talvez Valéria, Lorena, outros queiram dizer algo, aí podemos abrir um pouco. Lúcia, o que vocês acham, meninas? Raul? Não, não é hoje, então, que está oprimindo os coitados. Ó. Não, porque eu estou aqui, justamente. Deixa eles no segredo. Pô, ele é um cara chato, ele não para de falar, etc, etc. É um velho louco. Ó. Não, as pistas Assim que todos os velhos fossem loucos, como eu vou te contar. Rapaz, como eu não consigo ficar louco, eu não sei. você é louco suficientemente para nós. Não, mas não, então, a suficiência, uma lagartixa lá, Posso fazer uma fazendo. pergunta? Sim, sim, Ah, claro. Então, não fazendo parte aí de quem produziu o texto, assim, também como leitor e muito mais breve, mas claro que eu captei, assim, creio que captei a questão de cuidado com o fazer funções da ciência, mas eu Não é, não. pera, ó, só isso. O cuidado não é fazer funções. Se Não. O conseguir, que eu quero dizer tudo é o bem. seguinte, É. mas não é Não isso. Eu teria digo, que haja esse isso, cuidado com a ciência que você ressaltou. porque ela, Bom, né, ela tem a importância dela. mas Ela tem os. a questão que eu queria perguntar é a seguinte: não sei, me parece que também entre funções Não, e como se não, constrói uma ciência nômade assim, tem a ver com um engate aí meio estranho entre auto-organização poética e funções eh, ah, físicas. olha aí, ó. Você está vendo? Eu senti que tinha gente com pendor pro poético ali, nas diferenças entre os que escreveram, você deixaram isso. falou, você falou literaturismo, o que já é uma É. suspeita, né? Assim como o cientificismo é o problema, não a ciência. Você falou literaturismo, né? Em que eu já pôs em suspeição. Não, veja bem, ó, é bom, é bom. Veja bem, no literaturismo, veja bem, o que eu vejo, não dá para ir longe.
as negociações que são de longa data, de porcarias, de mediocridade. Não é o prêmio Nobel, não é o isso ou aquilo que é a salvação da literatura. A literatura é pouquíssima. Então, quando eu chamo de literatice, é a chatice de certas, né? A pessoa inocentemente levada, esse poder está lindo. Então, me dá mal-estar. Como agora a Globo ajuda a exceder-se para fazer vibrar os jovens, novos jovens, superdotados para a ciência, nos ganhos que eles têm nesses concursos. Isso não é muito bom. Isso não é muito bom. Porque é possível perder várias coisas. Você conhece o tido como o maior cientista criativo do mundo. Foi recusado um troço dele logo que ele apareceu como gente. Quem é esse? Cadê o Heinz? Thomas Sumiu. Hawking. Não. Não. Olha, ele é da sua etnia, maior físico O da Einstein. velocidade da luz. Einstein. O Einstein. Sim. Ele não foi aceito por várias coisinhas. Ele era examinador de projetos, de projetos técnicos. Bom, mas então, eu vou apagar a literatura. Não está aqui, ó. Vou apagar. Eu não atribuí a ninguém do texto o literatismo. Falei, quando se leva em conta, até mesmo no literativo, uma palavra, não tem problema nenhum, claro. No literativo, tiro, pronto. Quando mesmo uma obra literária não conquistadora tem coisas lá dentro que podem ser capturadas. Eu estava até no oposto, não era afastando, mas de dentro da literatura até a infeliz literatura, às vezes, um contínuo que queira disputar lugares de relevância, até ele, incompetente para isso, pode ter um sinalzinho. É isso que eu quis dizer, eu posso ter errado. Assim, até mesmo de uma literatice eu posso arrancar algo. É claro, porque isso daí é muito comum, até de um sujeito sem qualquer competência, tem lá uma palavrinha que, ai meu Deus, vou roubar essa palavra. É isso. Nesse sentido, o meu caro, olha, sumiu outra vez. Ele pulou para esse lado aqui, Alexandre. Mas eu apago se ela tiver escrita. Involuntarista isso aqui. Ele se move sem eu fazer nada. Conforme as pessoas entram, tem gente que entrou, vai deslocando os quadradinhos. E também, se você desligar a câmera, você muda de lugar. Quando falamos também, mudamos de lugar. Você vê, toda a pesquisa que a gente fez foi pelo Meeting. Hoje a gente está usando o Zoom, que a gente não sabe usar. A Laura é especialista, pelo jeito. É um outro mundo, né? Presta atenção, eu não sou vítima do Zoom. Nem uso, não é? Mas é que várias reuniões têm que entrar. E aí eu sofri muitas. Então, é pura aprendizagem pelo sofrimento. Artilha da sofrimento.
E, e então, ia fazer uma proposta. É que eu não posso até março, até abril, maio. Sabe por quê? Eu também tenho uma tese ainda em andamento, um programa de vida, parece que é esse o título. Uma tese de um orientando lá do país chamado Minas Gerais. Tem algum mineiro aqui? Não tem mineiro. Ah, tem mineiro. Não é verdade que, às vezes, a Minas acha que é um país? Ou o Brasil? Meu avô era mineiro, por isso que eu estou brincando já com mineiro. Um avô brasileiro era mineiro. Não, você está esperando que eu fale alguma coisa? Eu estava pensando se o povo toma coragem aí, que eu acho que você falou muita coisa que sobra para os outros trabalhos e escritos que você leu tem gente que está em outros subgrupos da pesquisa, escrevendo. E esse problema entre o conceito e o caso e a narrativa, que você explorou bastante, deu pistas em muitas É. direções, e os problemas das palavras que você disse lá, evitar a obsessão com uma ou outra das palavras, né? Então, são Então, problemas nossos também. você poderia montar uma coisa que tivesse, digamos, um pezinho no Duns Scott, porque a garantia de não estragar com religião o pensamento começa com ele. Essa garantia nós não podemos perder. Por quê? Você tem que enfiar na cabeça de religiosos. Não, você não tem. Eu é que teria. Porque daí eu começo a passar a tarefa. Ó, você acredita em Deus. Tá bom. Você não tem condições de me apresentar a Deus. Não tem. Agora, você acredita por razões. Eu também não tenho essas razões. Você acredita por fé. Eu também não tenho essa fé. Agora, eu respeito o quê em você quando você diz Deus? Esse Deus é seu. Não. Mas se você diz que Deus é o Deus de cada um, Deus é Deus de cada um. O que acontece? Vem a multiplicidade. Gente. É de cada um. Eu jamais jamais, ter um Deus do Bolsonaro comigo. Ah, mas ele é o quê? Um tortuoso, um fantástico, múltiplo. Não, ele é só dele. Aquele é só dele. É o Deus de cada um. Ora,